Quero agradecer ao professor que também me presenteou com este livro, então, Como Atingir o Ponto E, usando o poder da mente para programar hábitos de sucesso. Obrigado, professor, pela gentileza. Mais telespectadores participando. Agora, a Cris, em meio da Cris. Quando falo em público, meu coração dispara e começa a ficar sem fala nenhuma. O que posso fazer para melhorar isso de uma maneira bem sucinta, professor? Ô Cris, esse problema seu tem mais ou menos na população uns 30% a 40% da população. Que se não for falar em público é um medo, é uma fobia. O coração dispara, parece que vem a boca. Isso é fobia. Medo é aquela coisa que você tem medo, mas ainda controla. Fobia é quando você perde o padrão de controle. O que acontece é o seguinte, você, ao ver aquilo, ao ver aquele estímulo, você leva para dentro de você e transforma aquilo numa coisa muito grande e gera uma incapacidade. Aí você libera o sistema hormonal, que libera aqueles hormônios que eu já falei, o hormônio do estresse, que é o cortisol, que ele fecha os vasos sanguíneos e aí você paralisa. Uma coisa simples é o seguinte, antes de você entrar para falar em público, lá na coxia, na escondidinho, pensa numa coisa que você já fez na tua vida bem, tranquila, poderosa, alegre e tal. Pensa nessa coisa, entra dentro dessa emoção, deixa sentir aquilo, respira igual lá. Se você fosse um atleta, eu falaria para você, na posição do atleta, o movimento do atleta, e respira. E a hora que você estiver no ápice dessa energia, fecha a mão. Fecha a mão um pouquinho e segura por uns 10, 15 segundos. Fecha a mão e fica com isso daí. Aí o pico vai caindo, e você abre a mão. E a hora que você estiver entrando e que a coisa começar a querer bambear, você fecha a mão de novo. Isso que você fez foi uma transferência do cérebro para esse gesto da sua mão. E você poderá reproduzir a mesma energia, aquela alegria e dar uma palestra tranquilo. Se for só esse o problema. Se tiver alguma coisa associada, tem que ter alguma coisa a mais para ajudar nesse exercício. Isso é uma coisa rápida que pode ser feita em 10 minutinhos. E também um outro e-mail, eu acredito que os e-mails que chegam aqui também representam grandes pessoas, pessoas que sofrem com esses problemas, mas que agora é a oportunidade de tirarem as dúvidas. Muito bem, a Silvia, ela pergunta, professor, eu sou muito emotiva e choro muito fácil. Sofro muito. Como posso eliminar essa sensação? Existe alguma técnica para melhorar? Ô Silvio, eu acredito que talvez por você ser muito emotiva, você fica muito presa no sistema sinestésico. O sistema sinestésico é aquela pessoa que tem mais ou menos essa postura, tá? Quando você vê alguém nessa postura triste, porque ele está incorporando o problema, ele está sentindo o problema. Uma coisa simples é o seguinte, Silvia, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando você começar a sentir triste, querer ficar choramingando, faça isso, ó, levante a cabeça. Levante a cabeça e faça surgir na tua mente uma imagem de uma paisagem, de uma pessoa querida, de alguma coisa que você goste. Esse quadro que você tem, eu não sei o tempo que você tem, mas é um quadro similar ao quadro do depressivo. O depressivo pensa, fica voltado para dentro dele, sofre, e quanto mais ele pensa, mais ele sofre, quanto mais ele sofre, menos ele consegue sair dessa situação. Toda vez que qualquer pessoa estiver triste, choramingando, e ela levantar a cabeça, ou estiver chorando, estiver com uma dor, levantar a cabeça, a chance que ela tem de mudar esse quadro é de 99%. Por quê? Porque enquanto o cérebro vê, ele não sente. Portanto, teve qualquer problema, coloque imagem na mente que você conseguirá sair desse quadro. Muitos telespectadores participando. A Nilza Lopes de Petrópolis, Rio de Janeiro, diz que o programa está ótimo, está ajudando muito. Nós agradecemos você, Nilza, pela sua audiência. A Belarmina, de São Paulo, capital, professora, ela diz que tem 58 anos e na escola tinha facilidade em decorar muito. Hoje ela tem dificuldades para gravar e tem dificuldades também em matemática. Ela gostaria de saber se isso pode ser devido à idade. Ela tem 58 anos. Legal, foi uma pergunta muito interessante, porque é bom nós desmistificarmos outra coisa também. A idade,
A velhice acontece quando nós não cuidamos do nosso corpo. Na realidade, a velhice que acontece ela é química, ela é bioquímica. E não é porque deixamos de produzir hormônios, é porque nós não fazemos a combinação correta desses hormônios. É falta de comunicação hormonal. Então, quando você arquivava bem as coisas, é porque você talvez fazia de uma forma diferente. Eu vou aproveitar a sua pergunta para colocar o seguinte: o professor, para ensinar a pessoa a poder gravar, você só grava. Se você for ler isso daqui, o ponto E, leia, fotografe a imagem do ponto E e leve a letra para dentro de você e arquive. O cérebro arquiva a imagem, ele não arquiva o som. Então, se eu quiser arquivar falando, eu não vou arquivar. Pode ser que você hoje leia e você fale alto para tentar arquivar. Então, você vai ter dificuldade em fazer o arquivo. Grava a imagem do que você está lendo e vou te dar mais uma dica. Dê um significado àquilo que você está lendo, em seguida você arquive. Você está lendo algo sobre água, copo, então veja um copo com água e você arquiva isso dentro de você. Vai estar lá. E tem mais ainda. Para arquivar, olhe para o lado esquerdo, alto, e arquive lá. No arquive olhando para baixo, porque aí você não vai ter a imagem lá dentro quando você for buscar. Isso é muito importante. Sensacional! Então essa pergunta da Luciana Chaves, ela já foi respondida. Ela diz que é estudante de Direito e ela estuda e quando vai fazer a prova dá um branco. Ela esquece. O senhor já deu dicas então para como melhorar isso, não é, professor? Sim, sim. A Elaine Cristina de Ribeirão Preto também diz que o senhor está fazendo um programa muito bem e ela já perguntou sobre o livro. O senhor apresentou o livro, os livros já estão à venda, né, professor? Ela quer saber mais informações de como adquirir suas obras. Ok, olha, os livros já estão à disposição, o e-mail que está aí você pode solicitar, o telefone, se você quiser ligar também, para que nós encaminhamos para você e você recebe na sua casa tranquilamente. Fique à vontade que já está à disposição. Vera Lúcia Martins, de Guarulhos, São Paulo. A Vera teve AVC e ela diz que mesmo tomando medicamentos, ela está com o equilíbrio afetado. Ela gostaria de corrigir isso. Qual a sua opinião, professor? Vera, né? Vera de Guarulhos. Vera, preste bem atenção. O cérebro é uma massa que tem uma coisa que chama plasticidade. O que é plasticidade? Quando eu machuco uma coisa que faz com que o meu dedo não mexa, eu posso, através de técnicas que nós utilizamos, que chama programação neurolinguística, entrar no teu sistema inconsciente e dar uma ordem para o cérebro, para outras partes assumirem essa função rapidamente. Se eu ficar movimentando como a fisioterapia faz tão bem, que é importante, eu acredito que você esteja fazendo a fisioterapia, mas você está fazendo a parte física. Você vai manter e avançar numa velocidade lenta, porque eu também fazia essa parte da fisioterapia e conseguia bons resultados, mas de forma lenta. Hoje, se você associar esse treinamento, essa programação do teu cérebro para que uma outra parte assuma a função daquela que foi lesada até que ela se repare, se é que isso seja possível, você conseguirá recuperar os seus movimentos de uma forma muito mais rápida. E você pode contar com a gente, se você precisar entrar em contato, que a gente pode preparar um programa especial para que você acelere esse processo seu. 11h02 pelo horário de verão, direto de Brasília, horário de Brasília. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos ao vivo com a Tribuna Independente.